Viemos falar sobre os YouTubers. Love isn't the best place to find a love so far is where I go. Todas as mulheres solteiras, todas as mulheres solteiras, todas as mulheres solteiras. Agora coloca essa mão pra cima. Olá! Eu imagino que os irmãos estejam preocupados com o que os seus filhos estejam vendo, é isso? E é para preocupar mesmo, né? Quando eu comecei a ter filhas, no caso, eu tenho 3, a preocupação da gente era quanto tempo elas iam passar na frente da televisão, né? Naquele tempo, a Rede Globo era o grande vilão. Ainda é, né? Não vamos dizer, não. Lá em casa nem ligamos nesse canal mais há muitos anos. Hoje em dia, a comunicação evoluiu para uma nova forma. O que aquele artista de antigamente tinha de relacionamento, às vezes, com os nossos filhos, era fazer a sua participação, digamos, artística em algum seriado, ou um filme, ou uma novela. Mas hoje não. Hoje ele interage, né? Nessa fase aqui que nós estamos, um YouTuber, ele não só publica os seus conteúdos, mas ele, sobretudo, se relaciona com os nossos filhos. E eles fazem questão disso, essa interação e essa, digamos, normalidade, esse fato de eles serem gente como a gente, é um dos fatores que fazem o sucesso deles. E hoje começam realmente muito jovens. Aqui na igreja já temos algum youtuber além do Gabriel? A Escola do Futuro Microsoft surgiu a partir de uma parceria com a West Philly District em 2003. O cara já é famosinho, né? Espero que, Gabriel, quando você atingir milhões de seguidores, você mantenha a sua linha, fazendo as coisas segundo a sua cosmovisão, aquilo que você vem aprendendo com seus pais, aquilo que você aprende aqui na igreja. Temos o maior youtuber, um dos maiores do mundo, é um cara lá do Piauí. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Tá chovendo em Teresina, está chovendo no Piauí. Ele é um cara engraçado e dá para ver que ele tem uma fundamentação evangélica por trás. Ele sempre que faz algumas coisas assim, que fala de religião, ele faz com certo respeito e tal. Mas o cara é um dos maiores youtubers do mundo. Estou aqui à base de um bom e velho sorinho para deixar meu nariz em ordem, né? Eu não sei se é um mecanismo de defesa do meu nariz, que a chuva começa a cair, ele pensa, meu Deus do céu, o que é isso? Vamos nos fechar. E começou assim, tem a idade, talvez mais jovem ainda do que o Gabriel. Tem, assim, 18 milhões de seguidores no YouTube. E esse pessoal passa mais tempo, às vezes, com nossos filhos do que nós mesmos. A gente precisa cada vez mais dedicar tempo nos relacionamentos. Essa era a tecnologia de Jesus, não era isso? E a gente olhando ali no Evangelho de Marcos, ou qualquer dos evangelhos, ele chegava para Pedro e Simão e dizia, olha, vocês são pescadores, vou ensinar vocês a pescar homem, mas vem comigo. Aí encontrava mais um ou dois ali, o que ele fazia? Vem comigo. Era relacional o lance de Jesus. Ele podia marcar com esses caras e falar, ó, nós vamos encontrar segunda, quarta e sexta, 3 horas da tarde, debaixo da figueira, e eu vou ensinar vocês. Ele podia fazer isso, não podia? Não estaria errado. Mas ele escolheu andar com essas pessoas. Porque andando junto é que você discipula, é que você ensina. E com os filhos não deve ser diferente. Com os meus pais, com o meu pai especialmente, naquele tempo, eu aprendi toda a tecnologia que ele podia me passar apenas observando ele e andando com ele. E o que eu aprendi naquele tempo? Usar foice, machado, facão, martelo. Né? Eu aprendi a consertar, trocar de sola de sapato ou de botina na época, né? Até fazer coxo para os animais comerem. Só observando meu pai. Então, isso não deve ser novidade para você, mas se é, eu já vou te dizer logo. Gaste tempo, invista tempo com os seus filhos. Eles hoje estão muito, mas muito mais expostos a conteúdos nocivos do que em qualquer outra geração passada. E como eu disse antes, essa interação é muito grande, é muito maior, não é mais contemplativa apenas. Esses conceitos de marxismo cultural estão muito arraigados, seja na grande imprensa, nos setores artísticos, na mídia, isso está aí
entranhado, e não estranhe você se você andar perguntando aqui na igreja mesmo, você vai encontrar jovens que já têm muitas dúvidas se deve ser ou não a favor do aborto, sobre união homoafetiva, muitos valores em que a igreja e a Bíblia, se você for ali na luz da palavra, nós encontraremos fundamentos contrários a muitas coisas que têm sido colocadas como verdade hoje em dia. Por quê? Porque a verdade hoje é relativa. Não é isso que prega o marxismo cultural? Hoje é a época do relativismo, mas é uma série de implicações que você tem que estar muito atento, e você só vai conseguir acompanhar e dar a formação adequada para o seu filho se você estiver presente. Não relegue a educação à escola, né? A escola deve passar conhecimento, mas a educação é conosco, com os pais. Eu vejo às vezes por aí, até mesmo em igrejas, que tem filhos assim virando do avesso, e você olha e pensa, não é o filho que está errado, é o pai e a mãe, né? Você pergunta, será que não tem pai e mãe para dar educação? Os pais hoje estão tão sufocados, né? Precisando de cuidar da vida, ganhar o seu sustento, e que às vezes não tem tanto tempo assim para educar os filhos. E quando chega na presença dos filhos, já fica com aquele sentimento de culpa, né? De não ter passado tanto tempo, aí quer compensar, e aí é onde as coisas começam a acontecer de maneira errada. Mas vamos falar dos YouTubers. Os jovens hoje, eles admiram atores e atrizes e até apresentadores de TV, mas uma das diferenças fundamentais, eu já mencionei antes, é quanto ao poder de influência. A TV depende de qual atração está no ar e até mesmo de que linha aquela emissora segue ou o que ela está defendendo, né? Mas os YouTubers possuem uma relação mais constante e eles geram uma capacidade de engajamento e mobilização muito maiores. Então, se um YouTuber ele é engajado com essa ou com aquela vertente de pensamento ou raiz filosófica, ele tem uma oportunidade muito grande de estar continuamente, de maneira continuada, o ano todo, todo dia, ou às vezes a semana toda, sendo visto e tendo feedbacks imediatos. O que os jovens assistem? Seja a Kéfera, né, que é uma YouTuber muito famosa, com o seu canalzinho chamado 5 Minutos. Oi, gente! Ou Leon Inice com o Coisa de Nerd. Então, galera, o que os YouTubers oferecem é muito mais sentido pelas novas gerações. Eles produzem conteúdo original e não raro divertido. Eles interagem diariamente, pedem sugestões de temas para os próximos vídeos e, em resumo, eles saem do pedestal, daquele, né, o artista de padrão normal, digamos assim, que estava ali num pedestal distante do seu público. Eles não, eles se colocam numa posição em que eles estão no mesmo nível. E por isso os jovens tendem a se identificar muito com eles, porque eles se colocam como iguais. O jovem, sobretudo o adolescente, está procurando, ninguém quer geralmente ser diferente, né? O adolescente quer ser fazer parte do grupo, não é isso? Então, ali está muito pequenininho, sequer de óculos eu estou conseguindo ler, mas eles se interessam por gastronomia, e ali tem percentuais, né? Por educação, videoaulas, né? Por música, em qualquer tipo de música, aquela coluna azul ali, ó, onde está 74 e 97, na verdade, essa coluna do lado esquerdo é o que as pessoas, de maneira geral, se interessam e os percentuais. E do lado direito estão os interesses dos adolescentes. De maneira geral, as pessoas na coluna de música, que é a azul, em geral estão em 74% interessadas, e os adolescentes 97%. 36% ali é humor. E a gente vê ali que a coluna do humor do lado adolescente está com 55%. Música rock, que é o amarelo, né? Também, ó, você vê que os percentuais estão todos sempre acima da média geral. Eventos culturais e artísticos, turismo, cinema e games. São os temas mais procurados. Isso é uma pesquisa de 1 ano atrás. Aqui entra também uma oportunidade para a igreja. Nós temos YouTubers famosos aí também ligados à igreja. Bons canais de
humor cristão, que também é uma coisa a ser explorada pelas igrejas. Nós poderíamos estar muito mais bem colocados, né, em termos de comunicação. As igrejas, historicamente, sempre abraçaram as novas tecnologias, mas agora parece que a gente ficou um pouco para trás. É comum hoje que a gente encontre igrejas que sequer tenham, ainda hoje, né, tem igrejas que sequer têm um sistema de som ou de projeção adequados. Perfil do youtuber, ele geralmente é espontâneo, autêntico, original, inteligente e bem-humorado, né? Não é preciso gostar das mesmas coisas ou ter ideias parecidas para influenciar os adolescentes. Essa pesquisa aí que eu estou usando como referência foi uma pesquisa encomendada pelo Google e uma agência grande. A beleza física não é considerada tão importante para os adolescentes. As minhas filhas ainda em tenra idade gostariam muito de ter um smartphone, né? Estava começando na época em que elas estavam aí com 10 anos. A gente não deu, esperamos bastante para dar um telefone com acesso à internet, porque fica muito mais difícil de você controlar o que estão vendo. E olha que eu sou da área de tecnologia. Já instalei aqueles programas para vigiar no computador, já peguei muita coisa que não devia estar rolando, filtrei, expulsei, gente adulto tentando se fazendo passar por adolescente, né, para assediar. Eu sou pai de 3 filhas, vocês imaginem a preocupação. Tenho orado bastante, viu, irmão, para Deus mandar uns genros que preste, né? Aleluia. Inclusive, se vocês têm uns meninos aí que já vão para a igreja sozinhos, né, sem precisar do pai e da mãe levar, tô lá, minhas filhas também. A gente está tendo que voltar lá para o princípio, né, gente? Combinar os casamentos com gente de família que a gente conhece, né? Nasceu, né? Nasceu a Sarinha, né, Igor? Vamos ver aqui já um rapazinho nascido aqui também. Quando crescer, quem sabe, né? Por que eles influenciam? Isso aí são respostas dos próprios adolescentes. O que são os atributos que os adolescentes mais valorizam nos seus ídolos, né? E eu estou falando ídolo aqui na pior acepção da palavra mesmo, gente. É idolatria mesmo, às vezes. A gente vê, e até mesmo em eventos cristãos. O ano passado eu levei uma banda muito famosinha aí lá no Prós e Canto, gente, eu fiquei com vergonha. Esse ano não trouxe de novo, apesar da tal da banda ter sido bacana, eles até falaram de público lá que queria voltar, mas o público deles, que era um público até diferente lá no Prós e Canto, teve um comportamento assim de tiete mesmo, sabe aquele negócio? Ao ponto da banda falar assim, dá para fazer um cordão de isolamento para a gente sair do palco? Eu falei, oi, cordão de isolamento? O negócio aqui é relacionamento, amigo, né? Se tiver que pôr um cordão de isolamento para separar você do público, não vou trazer mais não. E o público deles justificava isso, porque tinha aquele comportamento de idolatrar um artista evangélico. Vejam que absurdo, né? A que ponto chegamos? A música cristã. Quais são as características que um típico youtuber tem que ter na visão de um adolescente para ele fazer sucesso? 15% aí disseram que ele tem que ser autêntico, mais 15% que seja original, apresente conteúdos originais. 15% também, acho que eu errei os percentuais aqui, ó, na hora de fazer o negócio eu fui dando Ctrl+C, Ctrl+V e mudando só o texto de baixo, os percentuais aí não estão corretos. Mas tem que ter senso de humor e ser considerado inteligente. Do ponto de vista da autenticidade, é fundamental, Gabriel já está ligado aí na parada, né, Gabriel? E a julgar pelos canais mais populares é algo comum entre os produtores de conteúdo de site também. Do ponto de vista dos jovens, ser autêntico significa ser você mesmo, né? Você ter uma personalidade que seja só sua, né? Tem o Iberê Tenório, né, que é do canal Manual do Mundo, ele é considerado um cara muito autêntico, né? Ele grava os vídeos lá no estúdio, pode ser numa viagem para a Disney, ou qualquer lugar que ele vai, mas ele se apresenta sempre de uma maneira muito descontraída e é esse tipo de coisa que agrada os fãs. Você nunca vai ver um youtuber gravando um vídeo com um texto decorado, por exemplo. Um youtuber de sucesso, ele lida com os erros e tudo com uma espontaneidade, ele não vai ficar preso. E é esse formato, eu até estive há 15 dias atrás em Campinas, lá na LPC,
Casa Presbiteriana, né, editora presbiteriana. É lá onde grava o Verdade e Vida. Eu até me sentei ali na cadeira do Hernandes Dias Lopes, né, fiz uma foto lá e brinquei, né, falei, se cuida, Hernandes, né. No programa de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre um assunto extremamente importante. Nós vamos falar sobre uma retrospectiva da vida. E eu fiquei vendo lá, eles têm uma estrutura fantástica, mas eles estão fazendo vídeos e produzindo conteúdos num formato, tipo assim, anos 90 ainda. E a realidade, ó, é outra. Os dias atuais pressupõem essa rapidez e essa facilidade de comunicação que os youtubers têm. Não só na linguagem, mas esse formato. Tudo que eu preciso para viver para a glória de Deus está na Bíblia Sagrada. Mas o que dizer dos livros de teologia? Fazer as coisas, às vezes elas não são tão elaboradas assim na edição, aquela coisa muito caprichada, né? Eles dão uma errada, eles fazem e dá um corte ali e volta para o negócio certo de novo, sem muita frescura. E isso é considerado legal pela moçada. Nossa geração tinha aquela preocupação estética, né? Tinha que ser assim, cortar agora, falar isso exatamente aqui, porque senão não está legal. Mas agora não, as coisas são muito ágeis. E se você produz um vídeo hoje e nos primeiros 30 segundos você não conseguir capturar a atenção daquele público que você quer atingir, esqueça. Seu vídeo pode ter 5 minutos apenas, que ele será considerado longo demais, a pessoa vai evadir e vai para outra coisa. Tem muita coisa legal no YouTube. Outro dia, inclusive, mostrei um vídeo, aquele medidor de bondade, não sei se vocês já viram, que um sketch onde exemplifica como é a justificação, né? Como é que Jesus é o nosso advogado. Vocês já viram esse vídeo? Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. A pessoa morre, chega lá no dia do julgamento, aí ela sobe numa espécie de balança e o ponteiro se move lá, se ela foi boa ou não foi boa. I tried to live a good life. Well, let's see how good. Na verdade, é bom o suficiente ou não bom o suficiente? E esse sketchzinho é maravilhoso para a gente, assim, ilustrar como é que Jesus assume o nosso lugar. File, please. Somebody's been busy. Sorry, I didn't know he was with you. A pessoa chega ali, cheia de razão, com os seus documentos, ela entrega, e o cara que pega lá, que controla a entrada do céu, ele fica impressionado, é um calhamaço, assim, a vida da pessoa foi super movimentada, ela fez isso, ela cuidava da ecologia, ela cuidava disso, daquilo, fazia boas ações, não sei o que lá, e ela sobe na balança lá, o troço fala, não é bom o suficiente. Aí ela sempre tem uma lamentação, não sei o que, aí chega lá um cristão, né, convertido, sobe, o ponteiro vai também para o não é bom o suficiente. Aí quando ele vai ser pego e jogado lá do lado esquerdo, onde estão os cabritos, quem vem? Jesus, né? E sobe, fala, não, esse aí não vai subir. Quem sobe sou eu. Okay, step on the scale. Not you. Him. Aí ele sobe e ele é bom o suficiente. E aí ele fala, ó, esse aí tá comigo. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Aí, sob protestos, ele é levado pro lado das ovelhas, né? São coisas muito legais que a gente podia estar explorando mais. Aqui na igreja, o grupo de jovens e adolescentes que são capazes de fazer vídeo, pode fazer peças legais, que transmitam valores importantes. Pessoal, um dos ensinos da Reforma Protestante afirma o lema Sola Scriptura. Belíssimo Sola Scriptura. E o que isso significa? Significa que eu preciso somente da Escritura, somente da Palavra de Deus para uma vida que agrada a Deus. E a gente deve estar preocupado com produção de conteúdo. Por quê? Porque na nossa geração, a gente estava num dia desse aqui, a gente estava preocupado se a gente ia perder esse sol na beira da piscina, ou se ia jogar bola, ou se ia escalar, o que ia fazer, jogar tênis de mesa, né? Hoje eu vejo lá na área de lazer do prédio que eu moro, o troço parece um clube, né? É um clube, mas aquilo tudo lá de estrutura de esporte fica vazia.
Quando a moçadinha desce para o play, é smartphone, tablet, não sei o que, eles sentam todos ali num cantinho na sombra. É outro mundo, gente. O próximo slide é a originalidade. O YouTube permite aos produtores de conteúdo criar qualquer coisa. Eles não estão formatados na grade de uma emissora de TV, por exemplo. O cara está ali no YouTube, o YouTube, desde que ele não fale uma coisa muito ofensiva ou extremamente ofensiva a esse ou aquele grupo, o YouTube não está preocupado com isso, né? Não há regras, desde que o material não seja ofensivo, quanto à forma temática ou formato, o youtuber tem essa liberdade criativa e isso favorece o surgimento de personalidades e formatos inovadores e originais. Um monte de gente pediu para que a gente fizesse no Manual do Mundo um hand spinner. Hand de mão, spinner de girar, girador. É um negócio que gira na nossa mão. É isso aqui. Vocês já viram falar no YouTube Kids? É uma iniciativa interessante do YouTube, né, do Google, que é a dona da plataforma, de ter conteúdo adequado, em tese que o seu filho veja apenas conteúdos adequados para crianças de até 10 anos de idade. Como profissional de tecnologia, eu digo para você, fique esperto. Ajuda, mas não filtra tudo. Por quê? Está demonstrado e já apareceram inúmeros problemas com essa ferramenta. Porque alguém esperto bastante faz uma paródia com a Peppa Pig, por exemplo, ou com o Barney, coisas tão infantis, né? E fazem coisas horrorosas, mas os primeiros ali 30 segundos, 1 minuto, eles colocam algo que não comprometa muito, ou não comprometa nada, na verdade, mas está com os nomes, o título correto, não sei o quê, eles se fazem passar por aquele conteúdo bom. E aí a ferramenta aí, como é uma ferramenta automatizada, não tem um ser humano ali olhando milhões de vídeos que são publicados toda hora. É um software. E como produtor de software, eu digo para você, não é tão complicado assim a gente burlar as regras, porque são regrinhas pré-estabelecidas que, uma vez são conhecidas, você prepara um conteúdo que, você sabe, o software vai analisar os primeiros 30 segundos. Os primeiros 30 segundos eu coloco nada que comprometa, tem lá falando que é da Peppa Pig, não sei o que lá, passou pelo crivo, caiu na mão do seu filho algo bizarro. O próximo slide aí é o bom humor. Não é de espantar que todos os youtubers citados na pesquisa sejam, em maior ou menor grau, divertidos e façam vídeos com muito bom humor. É o caso, por exemplo, de um youtuber bem famosinho aí, o Felipe Neto. Ele é um cara que influencia bastante, mas também a boca suja daqui tanto é demais, né? E também é um cara muito influenciado por valores que não são, digamos assim, não se coadunam tanto com os nossos. Tem coisas que ele defende que você fala que legal, é um jovem falando para jovens sobre isso aí que ele está falando é legal, mas não é tudo. E é por isso que eu torno a dizer, você tem que estar junto, tem que estar acompanhando. A própria Kéfera também, né? Outro fator aí, a inteligência. Assim como a nossa geração, os adolescentes também não querem apenas um rostinho, né, ou um corpinho bonito lá na tela. Esse critério aí, que é o chamado sex appeal, ele está lá nos últimos critérios que os adolescentes apontam como importante para um youtuber fazer sucesso. Isso figura lá nas últimas posições. Para os jovens, as celebridades do vídeo têm que ser inteligentes e oferecer conteúdo relevante. Não à toa que 4 dos 5 youtubers mais populares entre os adolescentes abordam temas, digamos, cabeçudos em seus canais. Coisa de nerd, por exemplo, é um deles, né? Assim, eles abordam temas, às vezes, complexos. E eles são considerados muito inteligentes, mas, às vezes, a gente vai ver há uma tal massa de informação, de desinformação e de contra-informação que estamos perdidos nesse oceano aí. Tem gente que acha só porque viu na internet é verdade, né? Outro cai em qualquer boato. Teve um exemplo clássico disso, né? Semana passada o WhatsApp teve aquela pane, ficou aí umas 2, 3 horas sem funcionar. Pronto, foi o bastante para no outro dia sair aquelas mensagens, né? O WhatsApp vai passar a cobrar.
Mande essa mensagem para 10 contatos, espere meia hora, olhe essa bolinha verde até ela ficar azul. As pessoas começam a espalhar isso. É um absurdo, né? Eu fico pensando naquele mais desavisado, tadinho. Fica lá olhando a bolinha verde por 1h30, esperando ela ficar azul. Ela não fica, né? Ele vai levar um tempo e vai pensar. Aí ele ainda pensa, acho que tem alguma coisa errada com o meu celular. Eu não mandei para 10, eu achei que mandei para 10, mas vou mandar mais, né? Porque a bolinha não ficou azul. E as informações e as contra-informações, sobretudo por quem fabrica informações, porque hoje a informação é assim, não é mais a verdade, né? Um jornalista hoje dificilmente apura um fato e mostra uma verdade. Não, ele fica sabendo de um fato, emite a opinião dele, e a opinião dele é que vale como verdade. Isto quando não é o fato, é quando ele não inventa o fato, né? Inventa. Tem os que criam uma mentira qualquer, especialmente a respeito de determinadas pessoas, veicula isso, cai na rede aí, ganha perna, é compartilhado por milhares, milhões de compartilhamentos, vira verdade. O pessoal quer vender publicidade, vender audiência, né? A audiência é que vende publicidade. Então, se a audiência é que vende publicidade, eu preciso de audiência. Se para isso, um determinado canal de notícia não está vendendo bem, eles inventam, ou mesmo quando é de interesse político, então aí é que você deve pensar 5, 6 vezes antes de repassar alguma coisa, né? O próximo slide aí, então nós vamos só dar uma passada por cima, assim, né? Um sobrevoo aí. Eu falei um pouquinho lá no começo sobre o relativismo, né? Hoje em dia é tudo relativo, até a própria vida, né? De acordo com os caprichos e desejos. Nunca se teve tão fácil acesso a informações e nunca uma geração foi tão rasa em valores morais e princípios éticos. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o Valvir, e o politicamente correto fala que o Gil tem que respeitar nós dois, porque o que é verdade para mim é verdade para ele, a dele é diferente, e todo mundo está certo. E por que isso está errado para nós, os cristãos? Porque nós trabalhamos com o absoluto. Deus é absoluto. Amém? Nós estamos nesse plano em que as nossas verdades são absolutas. E o marxismo cultural precisa destruir isso. Porque para se implantar o seu modo de vida, a sua filosofia, a escola de Frankfurt, que criou esse negócio aí do politicamente correto, justamente para barrar as verdades absolutas. Nós não podemos mais criticar ninguém. É por isso que hoje, quando você emite certas opiniões, aí, vamos dizer, no Facebook, você é bombardeado. É bombardeado. Porque você não pode mais emitir certas opiniões, porque você vai ofender essa minoria, aquela minoria virou a ditadura das minorias, né? A democracia pressupõe a vontade da maioria, mas hoje em dia vivemos a ditadura da minoria. E essa questão do politicamente correto, ela só serve enquanto você está concordando com o ponto de vista de quem implantou essa filosofia. Ela não serve para o outro lado. Então, eu citei aí o Bolsonaro, né, que é um dos eleitos inimigos dessas vertentes. Se você falar em matar o Jean Willis, ou que o Jean Willis sofra esse ou aquele mal, você está frito. Mas se você falar isso do Bolsonaro, tudo bem, você não vai ver gente de direitos humanos, você não vai ver essa turma se manifestar muito, não. Mas é assim, então a gente tem que tomar muito cuidado com relativismo, com o politicamente correto. Por quê? Porque essas coisas estão aí dioturnamente sendo marteladas no seu filho, não só pela internet, não só pelo YouTube, mas também nas escolas. E às vezes até em escolas cristãs. O professor, na hora que vai ser contratado pela escola, ele declara que, né, tudo bem, eu sou jóia, eu sou maravilhoso, mas quando ele fecha a porta da sala de aula, ele vai falar o que ele quiser. Não é isso? As irmãs são educadoras. Ele vai falar o que quiser, ele tem a atenção do seu filho ali o ano inteiro. Um dos itens aqui que eu elenquei na Bíblia é o Salmo 138, versículo 2. Para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua felicidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então nós estamos falando aqui de alguém que é absoluto. Aqui não há relativismo, aqui não há espaço para politicamente correto.
2 Coríntios 13:8, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Então, e se existe uma verdade, existe a verdade. A verdade é a verdade, ela não tem 10 verdades. A verdade a respeito disto ou daquilo é a verdade. E a verdade está na palavra. Não é isso, irmãos? 2 Tessalonicenses 2:12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui fala do julgamento e fala da verdade de novo. Sem a referência de Deus e de suas leis, o que resta ao homem? Descontrole e desajuste total, não é isso, irmãos? Pois o certo e o errado ficam a critério e ao desejo de cada um. Como justificativa para tal atitude rebelde e arrogante contra Deus, está sendo usada a ideia de relativizar tudo, ou seja, nada é absoluto nem pré-estabelecido por Deus, e pode ir sendo estabelecido ou alterado de acordo com a vontade do homem. Não é assim para nós. E isso é o maior perigo hoje. E aí eu falo não somente para você, pai, mas para você também, filho. Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Algum dos filhos sabe? Todos somos filhos, né? Isso é uma bobagem falar isso, né? Todos somos, mas eu quis dizer os adolescentes, né? Honrar pai e mãe, seja abençoado e se prolongue os seus dias sobre a terra. Nunca esqueça isso. E o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é quando você passa na rua e alguém te olha e te reconhece e fala, tá vendo aquele menino super legal ali, aquela garota sensacional? Ela é filha do Aderson. Ela é filha do presbítero, fulano de tal. Olha que legal aquele menino, é filho de fulano. Isso é honrar. É você ter uma vida e uma conduta na sua vida em que as pessoas te reconheçam e pensem bem a respeito dos seus pais. Eles honram aos seus pais. Ainda que o youtuber esteja falando diferente para você. A verdade que está no seu pai e na sua mãe é a que deve prevalecer para você. É um mandamento de Deus. Então essas ferramentas aí, ó, de politicamente correto, relativismo, essas coisas têm origem lá na escola de Frankfurt, que acreditava que ao extirpar a humanidade da espiritualidade e ao destruir os bens materiais, e aqui eles gostam de citar que foram criados pelo capitalismo, ao destruir os bens materiais que rodeiam os seres humanos, o homem viverá livremente, sem o sentimento de responsabilidade e sem o fardo da sua própria consciência. Os frankfurtianos prometiam liberdade sem o livre-arbítrio, preconizavam a emancipação por meio da assimilação intelectual e garantiam que seria possível haver igualdade sem justiça. No cerne da escola de Frankfurt está a ideia de que o pensamento pode ser controlado por meio da imposição da doutrina do politicamente correto. A base dessa ideia é o polilogismo. É uma doutrina que assegura que a estrutura lógica humana se difere entre pessoas em função da sua classe, raça ou nação. O termo foi pensado pelo Mises e afirmava que essa lógica era uma lógica da classe burguesa, por exemplo, que só pensa com o intuito de dar progresso ao capitalismo, enquanto a lógica proletária tinha o intuito de construir o paraíso socialista. Então eles tinham um álibi para não debater com as pessoas das quais discordavam, mas eles simplesmente rotulavam os seus oponentes. Se você discorda de tal opinião, você é um burguês apologista da classe exploradora, cujos argumentos utilizavam uma lógica que não era aplicável à classe proletária. Essa linha de raciocínio, em última instância, implica na negação de que a lógica sequer exista. A verdade passa a ser simplesmente aquilo que eles decretaram ser a verdade. Então, se você fala o oposto, vira sinônimo de concordância, né? Basta você dizer que não persegue ou objeta a existência de religiões de matriz africana, por exemplo, que você já vai ser rotulado de alguma coisa, né? E aí você já não é mais tão correto. Então, você vai ser rotulado de fascista, de nazista. É para isso que servem essas ferramentas aí. E a gente precisa estar muito atento hoje em dia, porque isso é o maior perigo que eu considero hoje, da exposição sem controle dos nossos filhos à internet, ao YouTube,
a qualquer outro tipo de formação de opinião, né? Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje a gente vê tanto crente dando ouvido para os ímpios. Quando você dissemina um fundamento divulgado por alguém que não professa a mesma fé que você, é como se você estivesse assinando embaixo de tudo mais que ela faz na vida. Então, outro dia eu vi alguém postando aqui em Goiânia mesmo, rolou muito, um rapaz aí que é espírita, né, um cara famoso, ele fala umas coisas muito legais, eu comecei a ver evangélicos postando as coisas dele, desavisadamente, sem nem, parece que saber que se trata de um espírita, que é uma religião cujos fundamentos não têm rigorosamente nenhuma consonância com a nossa. Então, com o avanço da tecnologia, proporcionamos maior acessibilidade aos meios de comunicação e interação entre pessoas. O simples fato de assistir certos programas de televisão, como entretenimento, novelas ou noticiários, que não trazem edificação ao corpo de Cristo, sem dúvida alguma é estar conivente com essas práticas pecaminosas e negligente à busca pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é algo que a gente tem que estar dioturnamente vigilante, irmãos. As armadilhas, o outro lado, o que alguém convencionou chamar de inferno SA, né? A inferno SA não para, e ela inventa todo dia um método novo para nos enganar, para enganar os nossos filhos, para te enganar, adolescente. Prestar bastante atenção no que seu pai e sua mãe estão falando. Por quê? Porque pai e mãe já têm uma vivência maior. São passíveis de erros? São, claro. Mas está menos do que você, que ainda está em tenridade e já está achando que sabe tudo. O que está escrito nesse salmo a respeito do justo? Que ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, porque são semelhantes à moinha que o vento espalha, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, mas o caminho dos ímpios conduzirá à ruína. Então, o grande lance que fica aqui hoje não é somente prestar atenção nos youtubers, eles são hoje realmente os maiores influenciadores da nossa juventude, dos adolescentes, mas é em tudo quanto há que o seu filho faça. O grande lance é seguir o exemplo do nosso mestre, seguir o exemplo de Jesus. É gastar tempo, é se envolver, é andar junto. Se relacione, invista tempo na sua família, gaste tempo com seus filhos. É mais trabalhoso? É. Mas a probabilidade de você errar é infinitamente menor do que se você deixar ele largado. Sabe aquele lance de ficar trancado no quarto, horas e horas só no computador e no smartphone? Complicado. Você, adolescente que está me ouvindo, deve estar detestando ouvir isso. Mas eu gostaria muito que você estivesse ali só fazendo a coisa boa e espalhando aquilo que você tem aprendido dos seus pais e aqui na igreja. E que você siga o caminho traçado para você desde que você nasceu, que é ser predestinado em amor ao Pai e à glória do Pai. Creia, existe outra vida depois dessa aqui. Essa aqui é apenas uma gestação para algo muito superior que virá. Não desperdice a sua vida, não jogue a sua vida fora por causa de churumelas, por causa de bobagens. Amém?